Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, quando você estiver, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor divino de Deus eterno. Sou pastor na Igreja Presbiteriana Renovada em Goiânia, estado de Goiás. Nós começamos ontem uma série de ministrações sobre deuses estranhos, sobre o Deus verdadeiro e sobre deuses estranhos. E ontem eu estava dizendo, que só existe um Deus verdadeiro, os outros deuses são todos deuses estranhos, são deuses que os homens criaram, que as pessoas criaram, são deuses que só existem na imaginação das pessoas que as criaram. E ontem eu estava dizendo, no episódio 001, eu estava dizendo que Deus, ele teve o desejo no seu coração de nos criar como filhos, de nos ter como filhos. E hoje eu quero dizer para você, um segundo ponto, é que Deus, ele não apenas desejou criar a gente como filhos, Deus não apenas desejou nos criar, mas ele nos fez com as mãos. Lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus ele pega do pó da terra, ele cria ali o homem a partir do pó da terra, né? E ele molda o homem, né? Tanto o homem como depois a mulher, ele molda usando as mãos, usando os dedos, vamos dizer assim. E onde mais que a gente vê Deus fazendo isso? Dessa maneira. A gente vê Deus criando tudo que existe, o universo. Eu estou olhando aqui para o céu, lindo, né? Maravilhoso, abençoado por Deus. E tudo que Deus, tudo que a gente vê, tudo que existe, tudo que Deus criou, ele criou a partir da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve firmamento. Então tudo partiu de uma palavra de Deus, de uma ordenança de Deus. Haja isso, haja aquilo. Mas quando Deus cria o ser humano, o Adão e a Eva, o que ele faz? Ele não disse haja. Ele pegou o pó da terra, ele moldou o ser humano com as suas próprias mãos, com seus dedos. Ele deu forma, ele cuidou de cada detalhe. Todos nós sabemos que o que é feito com as mãos envolve sentimento, envolve o toque, envolve uma obra de arte. As, as pinturas mais belas que existem no mundo, as pinturas de artistas famosos foram feitas com a mão. A gente sabe que o que é feito com a mão é modelo único, não é feito em série. O que é feito em série é na indústria, mas o que é feito com as mãos é obra-prima, é obra de arte.
E eu quero dizer para você nessa manhã, nessa tarde ou talvez nessa noite, quando você estiver me ouvindo, que você é uma obra de arte das mãos de Deus. Deus fez você com as próprias mãos. Não bastou Deus desejar fazer você, fazer a mim, fazer o ser humano de modo geral, mas Ele quis fazer com as mãos. Eu acredito que é uma das únicas coisas, provavelmente seja a única coisa que Deus fez com as mãos, fomos nós. O que mais que Deus fez com as mãos? Que eu saiba, que eu me lembro agora, nesse sentido, fomos nós, eu e você. E aí você me pergunta, mas tem a ver com a religião? Não tem nada a ver com a religião. Independente se você até crê em Deus ou acha que não crê, porque muita gente acha que não crê em Deus, mas na verdade crê. Então, independente disso, independente de que grupo religioso você participa, ou até nem participe de nenhum grupo religioso, você é obra-prima das mãos de Deus, você é obra de arte das mãos de Deus. Você foi criado, você foi feito com os dedos de Deus, com as mãos de Deus. Ele moldou você, ele nos moldou lá em Adão, né? Lá em Adão, ele nos moldou usando as mãos. A gente só usa as mãos para fazer aquilo que, que não dá para fazer de outra forma, de outra maneira. Então, as mãos, ela é o toque, né? Até eu tinha notado algumas coisas aqui, ó. Tudo que é feito com as mãos envolve sentimento, como eu disse. Tudo que é feito com as mãos envolve aproximação, envolve perfeição, envolve beleza, tem mais valor, é artesanal, né? E nós somos uma obra artesanal de Deus. A mãe, quando ela dá a luz ao filho, primeira coisa que ela quer fazer depois que ela dá a luz é pegar o filho no colo, amamentar o filho. É sentir o filho, é beijar o filho, é tocar nele, é, 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 é poder pôr as mãos no filho. Então, você foi criado por Deus independente se você acredita em Deus ou não, independente se você está numa igreja ou não, você é criado pela mão de Deus. Nada mais no mundo, nada mais no universo, nada mais que existe foi criado com a mão de Deus nessa maneira, nessa dimensão. Apenas o ser humano, nós, eu e você. Então, nessa manhã, já finalizando aqui essa palavra, eu quero dizer para você que Deus ama você, né? Que Jesus ama você, que o Espírito Santo está sobre a sua vida, que Deus desejou ter você. A coisa que mais Deus provavelmente desejou foi ter os seus filhos. E Ele fez com as mãos. Ele nos criou, né, com as mãos. Isso tem muito sentimento, isso tem... O coração de Deus tá aí, né? O sentimento de Deus está nessa criação, nessa forma perfeita de nos criar, né? E você precisa pensar nisso, nós precisamos pensar nisso. E eu quero dizer para você que todos os deuses são estranhos. Por quê? Porque verdadeiro mesmo só existe um Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, que enviou seu Filho Jesus, que nos deu seu Espírito Santo. Só existe esse Deus que criou tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava dando aula uma vez numa escola e eu estava falando sobre Deus. Aí uma aluna levantou e disse para mim: professor, eu não acredito que existe Deus. E aí a sala parou, olhou para ele e eu falei: e daí? O que muda? O que muda? Ele falou: mas eu não acredito em Deus. Eu falei: o que muda?
Que muda para Deus se você acredita ou deixa de acreditar? Quero dizer uma coisa para você: Deus existe por si só. É o único que existe por si só, é Deus. Deus não depende de você, não depende de mim para ele existir. Deus não depende de ninguém para ele existir. Ele existe por si só, porque ele é o único que é verdadeiro. Os outros deuses, como eu disse ontem, só existe na imaginação das pessoas, na criação das pessoas. E você pode ver que existem milhares, talvez milhões de deuses. Tem gente que acredita em cada coisa que é Deus. Tem gente que adora a terra, dizendo que é Deus, adora o sol, dizendo que é Deus, adora as obras que Deus criou, as coisas que Deus fez, dizendo que é Deus. Isso não é Deus, isso é criação de Deus. A natureza é uma criação de Deus. E aí o que acontece? A gente percebe que quando as nações, muitos povos, muitas nações que deixaram de existir, os seus deuses também deixaram de existir com essas pessoas. Quando elas morreram, os deuses que elas tinham criado morreram também com elas, porque só estava na imaginação delas. Verdadeiro, que criou tudo, inclusive que criou a nós, a mim, a você, só existe um, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que Deus criou você com as mãos, que Ele existe por si só. Ele não depende de mim para Ele existir, não depende de você para Ele existir. Ele não depende de nada e de ninguém, ele existe por si só, ele sempre existiu por si só. A gente nunca vai encontrar o começo da existência de Deus, a gente nunca vai encontrar o final da existência de Deus, porque não existe. Deus, ele existe por si só, tá bom? Então, nessa manhã, a minha oração, dessa manhã para mim, né? Agora é menos de 7 horas, eu estou aqui onde eu trabalho, sou professor, e estou aguardando o momento de a gente entrar para a sala de aula. Sou pastor também, né, como eu estava dizendo, da Igreja Presbiteriana Renovada. E você, quero dizer para você, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você estiver me ouvindo, ou ouvindo essa palavra aí, você foi criado pelas mãos de Deus, você é obra-prima de Deus, você tem muito mais a ver com Deus do que você pensa, do que você imagina. E Deus ama você de uma forma especial. Então, nesse momento aí onde você estiver, entregue seu coração para Deus. Diga: Deus, o Senhor me criou, o Senhor me ama, o Senhor é tudo para mim. Eu quero, eu quero entender isso, eu quero compreender isso. Então, a minha oração nessa manhã é para que Deus esteja te abençoando, abençoando o seu coração, abençoando a sua família, nos abençoando com a sua presença. A presença de Deus é tudo para nós e que a presença dele encha a nossa vida nesse dia, tá bom? Nesse momento. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, o canal está começando agora, esse é o programa 001. Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas. Se Deus te abençoou com essa palavra, então me abençoa agora compartilhando esse vídeo para o nosso canal crescer, para esse ministério da palavra continuar, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração. Fica com Deus.